Qual deve ser a relação entre um professor e um aluno? Respeito, paciência, atenção e só. Mas e quando um dos lados transforma essa convivência em uma fantasia de amor proibido? Hoje vamos acompanhar a trajetória de Ming, um menino brilhante que, após uma infância marcada por luto e distorções, desenvolveu uma obsessão pela sua ex-professora de álgebra, Mary Steer. Uma fixação que começou como fantasia e terminou em um dos casos mais chocantes da história policial americana. Sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério. Eu sou a Cas. Se você gosta de crimes reais, você está no lugar certo. Então não deixa de se inscrever se não for inscrito, de compartilhar e deixar aquele like que ajuda muito o canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ming Sen-Shuer nasceu em 15 de outubro de 1950 em Taiwan. Filho de uma família chinesa, Mary e Jin Shaiwei. Na verdade, seus nomes eram diferentes, mas, por conveniência, o casal os adaptou para um estilo americano. Os pais de Ming eram pessoas com alto nível de escolaridade. Sua mãe lecionava matemática em várias universidades em Taiwan. Seu pai também trabalhava na área da educação e realizava pesquisas na área florestal. Jim era tão bem sucedido e respeitado que certa vez foi convidado para trabalhar na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Toda a família estava radiante com a mudança iminente, pois sonhavam há muito tempo em ir para os Estados Unidos. Em 1957, quando Ming tinha 7 anos, a família mudou-se para o Minnesota. Jim foi nomeado chefe do departamento florestal e Mary garantiu uma vaga como instrutora de matemática na mesma universidade. Logo, a família Shiwa teve mais 2 filhos, Charles e Ron. Estava se adaptando à nova vida nos Estados Unidos e tudo parecia correr maravilhosamente bem. Mas quando Min completou 11 anos, uma tragédia atingiu seu lar. Após uma breve doença, seu pai faleceu. Foi a partir daquele momento que os problemas começaram. Morte, Jin chamou seu filho mais velho e lhe disse que, segundo a tradição chinesa, Ming era o homem mais velho da família e deveria assumir todas as responsabilidades masculinas e cuidar de sua mãe e irmãos mais novos. Infelizmente, o menino levou as palavras do pai muito a sério. Após o funeral, Ming decidiu que era o chefe da família e, em apenas algumas semanas, tornou-se um pesadelo para seus entes queridos. Em vez de ser um homem atencioso e solidário como seu pai pretendia, ele se tornou um tirano. Seus 2 irmãos mais novos tinham 6 e 3 anos na época, enquanto Ming tinha quase 12. Todos ainda eram muito jovens, mas Ming decidiu tratar seus irmãos como escravos pessoais. Eles tinham que obedecer a todas as suas ordens. Se seus irmãos não atendessem às suas exigências exatamente como ele ordenava, como por exemplo, se não colocassem leite suficiente em seu copo ou servissem a quantidade errada de biscoitos, ele os espancava com um cinto. Eram surras cruéis e impiedosas. Ming se tornou literalmente um ditador juvenil em sua própria casa. E isso continuou por anos. Ele dominava seus irmãos mais novos, insultando-os e humilhando-os constantemente. Ele praticamente os privou de uma infância normal. À medida que os meninos cresciam, crescia também o ódio que sentia pelo irmão mais velho, porque os castigos se tornavam mais severos com o passar dos anos. Aos 13 anos, quando Ming atingiu a puberdade e desenvolveu certos desejos, as coisas pioraram ainda mais. O adolescente começou a apresentar desvios nesse sentido. Ele vagava pela vizinhança, espiando pelas janelas para ver coisas que não eram para seus olhos. E a partir daí, ganhou a reputação de pervertido juvenil na vizinhança. No entanto, isso não foi o pior, pois Ming desenvolveu um interesse romântico pela própria mãe. Tudo começou com ele forçando seus irmãos mais novos a entrarem sorrateiramente no quarto da mãe à noite, enquanto ela dormia, e tocarem em seus seios. Os meninos se recusaram, e por isso receberam outro tapa. Pelos 6 meses seguintes, o próprio Ming entrava sorrateiramente no quarto de sua mãe e subia em sua cama para tocar seu corpo enquanto ela dormia. Certa noite, Mary acordou e encontrou o filho mais velho debaixo do cobertor com uma lanterna na mão
tendo feito um buraco no pijama dela e examinando suas partes íntimas. O mais chocante foi que a mãe não fez nada. Ela ignorou a situação, esperando que tudo se resolvesse e o problema desaparecesse. No entanto, aos 14 anos, Ming se tornou um adolescente ainda mais problemático, pois começou a incendiar casas em seu bairro e a atirar pedras nos carros que passavam. Felizmente, a polícia o deteve e ordenou uma avaliação psiquiátrica. Desta vez, Mary, que tinha medo genuíno do filho mais velho, contou ao médico tudo o que ele vinha fazendo em casa. Segundo a mãe, Ming mentia com frequência, mas sempre insistia que estava certo. Desde a infância, ele era incontrolável e nunca assumiu a responsabilidade por seu comportamento. Quando os médicos souberam do interesse íntimo do adolescente pela mãe, concluíram que ele precisava de ajuda médica. Ming foi internado em uma ala psiquiátrica para menores, onde deveria receber ajuda. Esse poderia ter sido o fim da história de Ming, mas um erro humano interveio. Alguém preencheu incorretamente sua papelada e as informações do paciente nunca foram inseridas no sistema. Embora os médicos tenham anotado em seu prontuário que ele poderia representar um sério perigo para a sociedade e recomendando o tratamento de longo prazo devido a um erro de alguém, Ming recebeu alta da enfermaria após apenas alguns dias. No outono de 1965, quando o adolescente completou 15 anos, ele foi transferido para o ensino médio e uma nova disciplina surgiu em sua grade curricular: álgebra, ensinado por uma mulher chamada Mary Steer. Ming não se apaixonou pela professora. Ele simplesmente perdeu a cabeça diante dos sentimentos avassaladores e ficou obcecado por ela. Mary Steer nasceu em 20 de junho de 1943 e cresceu em Minnesota, em uma família profundamente religiosa. Mary era gentil, atenciosa, generosa e muito motivada. Ela se formou no ensino médio em 1961 e, em seguida, matriculou-se na faculdade com especialização em matemática. Foi em 1964 que Mary se casou com seu namorado do ensino médio, um homem chamado Irving. Em 1965, aos 22 anos, Mary se formou na faculdade e imediatamente conseguiu um emprego como professora de matemática na Alexander Ramsey High School em Roseville, Minnesota, para onde Ming se transferiu para estudar. Desde a primeira aula, o jovem se apegou a Mary, e não era uma paixão típica de adolescente. Os sentimentos de Ming rapidamente se transformaram em uma intensa obsessão. O que havia naquela jovem que tanto cativava-o? Era simples. Mary lembrava Ming de sua própria mãe. Primeiro, ambas se chamavam Mary. Segundo, ambas as mulheres eram professoras de matemática e eram muito parecidas, vestindo-se de forma modesta e conservadora, sem maquiagem ou joias e parecendo donas de casa típicas das décadas de 50 e 60. No fundo, Ming sabia que sua atração pela própria mãe era inapropriada, então ele simplesmente transferiu seus desejos para sua professora de matemática, Mary. As fantasias íntimas que assombravam Ming são frequentemente associadas ao transtorno de personalidade narcisista, dotado de um senso de autoimportância grandioso. O rapaz se considerava especial e extraordinário, um presente divino para as mulheres. Em seus sonhos, Ming era sempre um cavaleiro de armadura brilhante, irrompendo para resgatar o objeto de sua afeição e carregando-a em seus braços. No entanto, seus sonhos e desejos não se limitavam à sua mente. Eles espalhavam pelo papel. Ao voltar da escola, Ming sentava-se à sua mesa e escrevia romances eróticos sobre a senhorita Esther. Essas fantasias consumiam completamente os pensamentos do adolescente, infiltrando-se em todos os aspectos de sua vida. Ming se via genuinamente como forte e másculo, acreditando que todas as garotas da escola o desejavam, mas seu coração pertencia apenas a um amor, a Mary. Em 1968, Ming completou 18 anos e estava no último. Aconteceu o pior que ele jamais poderia ter previsto.
sua professora Mary pediu demissão do cargo de professora na escola. Ela e o marido seguiam as tradições da igreja e dedicavam muito tempo ao trabalho missionário. Desta vez, o casal decidiu ir para as Filipinas por tempo indeterminado. E Ming ficou completamente devastado e arrasado com a notícia. O jovem se sentiu traído. O amor de sua vida havia desaparecido em uma direção desconhecida. Sem saber como lidar com suas emoções, ele se dedicou aos estudos. Na verdade, Ming era um jovem muito inteligente, com alto nível de intelecto. Ele tirava notas máximas e vencia quase todas as competições acadêmicas. Além dos estudos, Ming jogava futebol americano e basquete. Parecia que Ming se destacava em tudo. Ao se formar no ensino médio, foi eleito o aluno mais promissor. Ming matriculou-se na Universidade de Minnesota, onde seus pais haviam trabalhado. Mas após um ano de estudos, sua saúde mental piorou drasticamente. Incapaz de lidar com o estresse, o jovem abandonou os estudos e voltou para casa, para a mãe e os 2 irmãos. Foi então que Ming abriu seu próprio negócio de conserto de eletrônicos, que se mostrou extremamente bem-sucedido. O jovem isolou-se completamente, parou de cuidar da higiene pessoal e raramente tomava banho. Durante esse período, sua mãe se casou novamente e se mudou de Minnesota para Virgínia. Ming, Ron e Charles permaneceram na casa. O relacionamento dos irmãos ficou tenso. Em meados da década de 70, Ming tinha cerca de 25 anos. E foi naquela época que seu comportamento tornou-se cada vez mais alarmante. E um papel significativo nisso foi desempenhado por um filme chamado A Professora. Que curioso, né? Espécie de sinal para o jovem de que ele e Mary estavam destinados a ficar juntos. Ming estava tão obcecado com a ideia que acreditou que a história do filme A Professora era real. Ele decidiu que precisava encontrar urgentemente a sua ex-professora de álgebra. O jovem então começou a vasculhar listas telefônicas e catálogos de endereços até encontrar o nome Irving Steer. O homem morava em Minnesota, não muito longe de onde Ming morava. Convencido de que havia encontrado sua Mary, Ming foi ao endereço certa noite, um tanto quanto tarde. Esperou do lado de fora por um tempo, examinando a área. Só então, reunindo coragem e armado com uma arma, assim que Ming entrou, viu um casal de idosos. Claramente não era Mary nem o seu marido. Ming ordenou que os moradores deitassem no chão, onde amarrou seus pés e mãos, e começou a vasculhar a casa. Ele encontrou uma foto de Mary e seu marido na casa, o que o convenceu ainda mais de que a professora deveria estar por perto. Ele voltou até o casal de idosos, mostrou a foto e perguntou onde estava a mulher. O dono da casa respondeu que eram a nora e o filho, que estavam morando em outro país. Ming ficou extremamente chateado. Antes de sair da casa, avisou ao casal que se chamassem a polícia, ele os rastrearia e os mataria. Mesmo assim, o casal de idosos contactou a polícia. Como não sabiam quem era Ming e nunca tinham visto antes, as autoridades não conseguiram localizá-lo e o incidente foi classificado apenas como roubo. Em 1979, um jornal local publicou um pequeno artigo sobre os Staffers, detalhando seu trabalho missionário nas Filipinas e o seu retorno aos Estados Unidos. Ming ficou emocionado e não conseguia acreditar na sua sorte. Ele ficou radiante e interpretou isso como um sinal de que ele e Mary estavam destinados a ficar juntos. Ming perseguiu Mary por cerca de um ano, mas nunca se aproximou dela, sempre se mantendo nas sombras. Durante esse tempo, seu irmão mais novo, Ron, retornou à casa da família. Eles mal se comunicavam. Então Ming não precisava explicar onde passava os dias. Então algo significativo aconteceu. Foi na primavera de 1980, durante um culto na igreja. Os Stallers se levantaram e anunciaram que estava retornando às Filipinas para outro projeto missionário. E foi aí que Ming começou a colocar todo o seu plano em ação.
Ele esvaziou um depósito no porão onde pretendia manter Mary. Prendeu correntes na parede, comprou cobertores e travesseiros novos. Abasteceu a geladeira com comida favorita da sua professora. O homem montou sua própria e pequena masmorra. O dia 16 de maio de 1980 deveria ser um dia memorável para Ming, que naquele ano tinha 29 anos. Ele conheceria o amor de sua vida, Mary, que tinha 36 na época. Cara a cara pela primeira vez. Naquele dia, por volta das 16h30, Mary e a filha saíram do salão e foram para o carro quando avistaram um estranho de jaqueta de couro e óculos escuros. Ming sacou uma arma e apontou para a cabeça de Beth, ordenando que Mary se sentasse ao volante. Em seguida, sentou a garota no banco de trás e assumiu o assento do passageiro. Beth ainda estava sob a mira de uma arma, então Mary dirigiu e tentou descobrir o que o estranho queria deles. A mulher ofereceu dinheiro, ajuda, qualquer coisa, desde que ele não machucasse a sua filha. Naquele momento, Ming percebeu de repente que Mary nem sequer o reconheceu. E foi aí que o mundo de Ming desmoronou instantaneamente. Ele forçou o carro a parar em uma área isolada, amarrou as duas, colocou-as no porta-malas, sentou-se ao volante e dirigiu-se pela região por um tempo. A próxima etapa do plano era transferir a mãe e a filha para sua van. Só que Ming não esperava que fosse ter alguém ali observando ele. E foi dessa forma horrível que outra criança inocente foi arrastada para isso. Quando Ming se aproximou do porta-malas para levar Mary Beth até seu veículo, havia crianças ali próximo às árvores. O carro estava estacionado perto de um parque onde dois meninos, Tim e Jason, brincavam. Jason Wickman tinha apenas 6 anos e era descrito como uma criança incrivelmente doce e feliz. Ele era muito curioso e passava muito tempo ao ar livre brincando com outras crianças. Quando Ming abriu o porta-malas do carro de Mary para tirá-las de lá, mãe e filha começaram a gritar e resistir, chamando a atenção das crianças, pensando que não haveria ninguém por perto. Sem hesitar, Ming agarrou Jason e o empurrou para dentro do porta-malas com Mary e Beth. Sem terminar o que começou, saiu em disparada do estacionamento. Enquanto isso, o outro garoto, Timmy, viu tudo de longe e não se aproximou. Depois que Ming foi embora, a criança correu até a mãe e contou que um homem havia levado Jason em um carro verde. A polícia interveio. Uma busca imediata pelo carro que levou o menino sequestrado foi iniciada. Com base na descrição de Timmy, um retrato falado do suposto sequestrador foi criado. Ming decidiu que precisava se livrar de Jason, ou todos os seus esforços seriam em vão. Os detalhes exatos são desconhecidos, mas acredita-se que Ming dirigiu até a isolada área de manejo da vida selvagem Carlos Avery. Encontrou uma chave de roda ou alguma barra de metal no carro. Tirou Jason do porta-malas e o atingiu 2 vezes na cabeça, resultando em uma morte instantânea. Ming escondeu o corpo em uma pequena cova, cobrindo-o com terra e folhas. Depois disso, dirigiu pela região por mais algumas horas. Infelizmente, o carro verde de Mary, por uma estranha coincidência, não chamou a atenção da polícia. Mais tarde, quando Mary e Beth perguntaram o que o homem tinha feito com o menino, ele mentiu, dizendo que havia deixado a criança em outro lugar. Quando escureceu, Ming finalmente retornou à sua van, transferiu Mary e Beth e abandonou o carro de Mary perto do parque. Ele chegou em casa depois da meia-noite, mantendo sobre a mira de uma arma, conduziu-as para dentro e as forçou a descer para o porão, para o depósito que havia preparado com antecedência. O FBI interveio imediatamente e iniciou uma busca em larga escala pelos 3. Logo as autoridades encontraram um carro abandonado de Mary perto do parque, mas além disso não havia pistas sobre o caso. Eles não tinham ideia de para onde o dono do carro e as crianças tinham ido. Em 17 de Todos os dias, Ming preparava pessoalmente a comida favorita delas. Ele conhecia os gostos da mãe e da filha, porque as observara por um ano.
Todos os dias ele deixava Mary sair apenas para agredi-la e depois a trancava de volta no armário, sem sequer deixá-la tomar banho. Agora, ele começou a separar mãe e filha. Ele tirava Beth do armário e a trancava em sua van por algumas horas. Para lidar com o pânico e o medo, a menina começou a arrancar os próprios cabelos. Isso era uma espécie de mecanismo de enfrentamento para a provocação. Beth não sabia que sua mãe estava passando por algo ainda pior. Mas Mary não desistiu e pensou em várias maneiras de escapar do cativeiro. Um dia, Mary teve a sorte de encontrar um recibo antigo de lavagem a seco no armário com o endereço residencial de Ming. Agora ela pelo menos sabia onde elas estavam. Ela decorou o endereço e por precaução pediu à filha que fizesse o mesmo, destruindo o recibo. Enquanto isso, Mary e Beth estavam presas. O desaparecimento delas começou a ser mencionado nos noticiários. Em pânico, Ming, para tentar despistar a polícia, obrigou Mary a escrever uma carta ao marido, afirmando que ela havia partido por vontade própria e não voltaria para casa. Após enviar a carta, Ming se convenceu de que a polícia interromperia as buscas. E os investigadores, de fato, ficaram em silêncio. No entanto, eles perceberam imediatamente que a carta era falsa, ou escrita sob coação. Foi aí que o FBI ordenou que a mídia parasse de cobrir o caso. As autoridades queriam dar ao sequestrador uma falsa sensação de segurança, criando a impressão de que haviam interrompido a investigação. Os detetives esperavam que o criminoso relaxasse e cometesse um erro. Enquanto isso, a busca pelo desaparecimento de Jason continuou até que os restos mortais fossem encontrados. Presumiu-se que o menino também tivesse sido sequestrado. Mas, infelizmente, o cativeiro de Mary e Beth durou dias, depois semanas. Ninguém percebeu que ele havia cometido um crime. Então Ming simplesmente relaxou. Sentiu-se confortável e até permitiu que Mary e Beth saíssem do armário de vez em quando. Apesar das restrições amenizadas e da liberdade recém-descoberta, havia uma coisa com a qual Mary não conseguia se conformar. Eram as agressões diárias de Ming. Era a única coisa a que ela se recusava a se submeter. Mary gritava, atacava e resistia, mas não conseguia dominar o homem. Na verdade, Ming queria amor e romance, do tipo sobre o qual ele escrevia em seus inúmeros romances. Ming sentiu-se tão confiante que decidiu levar suas reféns para umas férias, na esperança de que o coração de Mary finalmente se derretesse. Uma conferência de negócios estava acontecendo em Chicago. Ming, como dono de uma pequena empresa, planejava comparecer, levando consigo Mary e Beth. Alugou uma van e partiu com as duas, através das fronteiras estaduais. Suspeitando que a viagem pudesse ser arriscada, Ming tomou todas as precauções possíveis. Ele cobriu todas as janelas com papelão, amarrou a mãe e a filha e avisou que se tentassem pedir ajuda, atiraria em Mary, Elizabeth e em qualquer possível socorrista. Em 9 de junho, pouco antes da meia-noite, eles embarcaram em sua pequena jornada para Chicago. Ming primeiro compareceu à conferência e depois decidiu levar Mary e Beth para um passeio. Eles passearam por um shopping, pararam em um café e fizeram algumas compras. Um dia, quando Mary e Beth ficaram sozinhas na van, a garota criou coragem para tirar um pedaço de papelão de uma janela. Lá fora, ela viu um grupo de adolescentes. Beth chamou a atenção dos alunos do ensino médio e disse que ela e a mãe haviam sido sequestradas. Infelizmente, os adolescentes não levaram as palavras da menina a sério. Pensaram que ela estava apenas brincando e foram embora rindo alegremente. Alguns dias depois, Ming, Mary e Beth voltaram de suas pequenas férias. Ming ficou tão convencido que decidiu realizar um desejo de Beth, permitindo que a menina ligasse para casa e desejasse um feliz dia dos pais a Irving. A única condição era que Beth não pudesse mencionar Ming nem dizer onde estava. Essa ligação confirmou a certeza de Irving de que sua esposa e filha estavam vivas e foi uma boa notícia para o FBI. A busca por Mary e Beth tornou-se ainda mais intensa, mas alguns dias se passaram. Mãe e filha estavam presas na realidade distorcida que Ming havia criado. No dia anterior, seu irmão Ronan havia viajado a negócios, então Ming transferiu mãe e filha para um armário maior no primeiro andar, para maior conforto delas. Excessivamente confiante,
Ele não tomou as mesmas precauções de antes. No antigo armário, ele havia reforçado as dobradiças, removido a maçaneta interna e sempre empurrava o armário contra a porta antes de sair para o trabalho. Mesmo que Mary conseguisse abrir a porta de alguma forma, ela certamente não teria força para mover os móveis pesados. Mas desta vez, ele não fez nada para impedir a fuga das prisioneiras. Mary olhou para as dobradiças da porta e teve a ideia de retirar um pino. Tudo correu bem. A história da van lhe deu determinação. Quando a porta se soltou do batente, Mary não conseguia acreditar no que via. Embora Mary e Beth estivessem acorrentadas, conseguiram alcançar o telefone da cozinha e chamar a polícia. Elas se lembraram do endereço do recibo da lavanderia que encontraram no armário. Depois de fazer a ligação, a mãe e a filha escaparam para fora e se esconderam atrás do carro estacionado perto da casa. Poucos minutos depois, a polícia chegou. A polícia invadiu e investigou a casa freneticamente. Beth e Mary não estavam em lugar nenhum. Só então, percebendo o movimento perto do carro, avistaram as reféns acorrentadas. Mãe e filha foram levadas às pressas para o hospital. Durante o cativeiro, Mary havia perdido 9 quilos. Ambas precisavam de atendimento médico imediato. E naquele mesmo dia, Ming foi preso no escritório de sua empresa. Ele agiu calmamente, como se tudo tivesse sido um mal-entendido. No entanto, o calvário da professora não terminou aí. Ming ficou furioso e girou vingança contra sua ex-amada. Enquanto estava preso, ofereceu $50 mil a outro detento para matar Mary e sua filha. Queria impedi-las de testemunhar contra ele no tribunal. O colega de cela, sem hesitar, passou as informações ao FBI na esperança de uma redução de pena. Depois disso, Ming tentou escapar da prisão para se vingar de Mary. Sendo especialista em eletrônica, ele planejou desativar o sistema de segurança usando papel alumínio de barras de chocolate. Não funcionou porque um guarda o avistou. Após a tentativa frustrada, Ming foi transferido para uma cela sob vigilância constante. Ming Sen-Shui foi a julgamento em 9 de setembro de 1980. Ele se declarou inocente do sequestro. Mary Steer demonstrou grande coragem e compareceu ao tribunal para depor. Assim que a mulher entrou na sala, Ming pulou da cadeira e começou a gritar, perguntando por que ela o havia abandonado. Ele se comportou de forma tão perturbadora que os seguranças tiveram que retirá-lo. No final, Ming foi considerado culpado e condenado a 30 anos de prisão. Essa foi a pena pelo sequestro de Mary e Beth. Um segundo julgamento contra Ming teve início em 1981. Ming fez um acordo com a polícia. Ele enfrentaria uma acusação de homicídio em segundo grau, se revelasse a localização do corpo de Jason. No julgamento pelo assassinato de Jason, Mary testemunhou novamente. Ela queria fazer todo o possível para manter o criminoso atrás das grades o máximo de tempo possível. De alguma forma, Ming conseguiu levar consigo uma faca para dentro do tribunal, e quando Mary subiu ao banco das testemunhas, ele pulou sobre a mesa e a atacou, cortando seu rosto com a lâmina. Felizmente, o segurança conseguiu detê-lo antes que ele infligisse ferimentos mais graves. Mary foi imediatamente levada ao hospital, onde recebeu 62 pontos. Ming foi considerado culpado pelo assassinato de Jason e condenado a 40 anos de prisão, cumulativamente com sua pena anterior de 30 anos. Ming era sem dúvida um dos piores detentos. Ele foi pego diversas vezes fabricando armas caseiras. Atacou outros detentos, ameaçou os guardas e não demonstrou remorso pelo que fez com Mary, Beth e Jason. Ming recusou qualquer tratamento e acabou sendo transferido para uma prisão de segurança máxima. Mary permaneceu devota à sua fé e continuou trabalhando em benefícios da igreja e de sua comunidade por muitos anos. Ela concedeu inúmeras entrevistas compartilhando sua história na esperança de ajudar outras vítimas de violência. Durante todos esses anos, Ming permaneceu obcecado por Mary. Agora ele dizia que se um dia conseguisse escapar, não importava a idade, a encontraria e tiraria sua vida. Em 2019, foi lançado o filme Abducted, baseado na história real de Mary. Nele, Mary demonstrou, por meio do seu exemplo, que não se deve perder a fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E chegamos ao final de mais um crime real completamente perturbador. Obrigado por me acompanhar nessa jornada sobre a mente perversa humana.
Se vocês gostam de vídeos como esse, não deixa de se inscrever, de deixar o like e compartilhar com todo mundo. Isso ajuda muito o canal. Mais uma vez, obrigada por acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!